Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do MyPhysiocast. Eu sou a Débora Dadalt. Eu sou a Glaziela Sena. Nós somos responsáveis pela MyPhysiocare, uma empresa de reabilitação. Nós temos fono, físio e terapeuta ocupacional. Algumas pessoas acham, inclusive, que a gente só trabalha com fisioterapia, mas nós somos uma empresa de reabilitação com foco no cuidado. Então, os nossos 2 últimos podcasts, nós trouxemos profissionais aqui da fisioterapia. E a gente falou muito em mudança de carreira, em mudança de chave, em sair da caixa. Então, a gente achou bom conversar com uma pessoa que entende de mente, uma psicóloga, para a gente conseguir essas orientações aí profissionais. Rosiane Binda, obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite. A nossa convidada tem um currículo aqui que eu vou precisar ler. Que tem que ler. Porque é uma carreira profissional, né? Ela, ao longo dos anos, a gente acredita que assim, não é só números, né? Não é só tópicos, mas fala da sua experiência. Então, vou ler, gente. Graduada em psicologia pela UFES, professora de saúde mental do trabalhador da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, psicóloga clínica. Corrija isso se estiver errado. Especialista em psicologia do trânsito, conselheira do Conselho Estadual de Trânsito do Espírito Santo. Seja bem-vinda, Rose. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E aí, a gente queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. Gente, então, eu sou Rosiana Binda, psicóloga. Como a Glaze já leu, eu me formei pela UFES e eu sou formada há mais de 22 anos. A vida é uma construção. Ao longo da graduação, eu tive a oportunidade de estagiar com psicologia do trânsito. E sempre muito questionadora. E eu achava que testes, eu falava assim, eu precisava ver para ver se realmente era funcional, né? Aquela questão de, acho que só avalia o momento e vai estudando. E foi uma paixão que me pegou. Eu trabalho com trânsito até hoje. Então, hoje pela manhã eu já apliquei testes. O trânsito te escolheu. Me escolheu, isso. Foi um amor, né, ao longo da vida. Esse vínculo. Então, nas oportunidades, depois eu acabei indo como empreendedora para essa área. Hoje eu tenho clínica de renovar a carteira de motorista. E pelo trabalho que eu desempenho no trânsito, eu fui convidada para ser conselheira do Conselho Estadual de Trânsito. Quanto à formação, vocês nem sabem, fisioterapeutas. Quando eu me formei, eu sou do interior. E aí, logo que eu me formei, continuei aqui em Vitória, fui construindo minha vida aqui, mas eu dividi o consultório com um fisioterapeuta em Itaguaçu. Olha! A gente teve uma clínica, ele tinha o espaço dele. Só que assim, como aqui foi demandando muito, então no início eu comecei a atender consultório lá. E a gente estava num momento de muito movimento com o trânsito, eu me dediquei, fiz especialização na área e, por último, agora fiz uma última pós em avaliação psicológica. E essa é a parte da minha carreira em relação à psicologia. E quando vocês falaram no início aí a respeito de mudança, transformação, eu nunca me imaginei professora. Como você leu hoje, eu sou professora da Polícia Militar de Saúde Mental. Então, vamos conversar sobre isso, porque tudo é possível ao longo da vida da gente. Basta a gente querer. O objetivo hoje de te convidar foi porque a gente vem, né, de 2 podcasts anteriores, MyPhysiocast, com profissionais direcionados, né, para nossa área. E, assim, a ideia hoje é fazer uma transformação de mente mesmo. Não que a gente queira manipular cabeças, mas no sentido profissional. Porque a gente falou de transição de carreira, né? A gente falou de se incomodar com aquilo que está sendo contínuo, de você acreditar naquilo que você faz. Só que associado, às vezes, ao nosso trabalho, a gente tem a insatisfação profissional, que não necessariamente está correlacionada a dinheiro, né? A parte financeira, mas às vezes porque você não se encontra ou acha que não está naquele lugar adequado, né? Eu e Débora, a gente vem da terapia intensiva e a gente está em formação de transição de carreira. Transição de carreira para empreendedorismo, inclusive. E a gente achou que ia ser fisioterapeuta da terapia intensiva pro resto da nossa vida, né? Então, assim, para você trazer um pouquinho desse seu conhecimento, né? Dessa sua experiência em relação a isso. Porque eu conheço a Rose já pessoalmente, né? Minha amiga pessoal. E ela, além de psicóloga, ela é empreendedora, ela tem empresas. Então, assim, a primeira coisa que eu pensei, a primeira pessoa que eu pensei, a gente precisa falar de
de dicas básicas para a gente sair desse lugar, né? Pensei em você por isso também, né? Porque assim, você 1001 utilidades. Você tá no consultório e tá dando aula e vai e gerencia as empresas, entendeu? Então, agora assim, você vai ter que abrir uma aspa aí. Abre uma aspa. A amiga de Débora agora virou minha amiga também. Então vai ter que me carregar no pacote. Que delícia, gente. Então, falando um pouco sobre essa situação, às vezes eu preciso me distanciar de mim mesma, porque como Débora falou e me conhece, eu sou multi, e isso é meu, e a gente desenvolve isso ao longo da vida. Você vai se motivando, né? Então, qual é o caminho? Eu observo. Você sempre tem que estar olhando para você. Na hora que me incomoda, eu acho que já não está me cabendo aqui. Então, qual o caminho que eu vou seguir? E para isso a gente precisa de ter conhecimento. Eu preciso estudar. Né? Acredito que vocês, para alçar voo em outra área, vocês observaram, analisaram o mercado, viram como está. Sim. E o que eu acredito sobre a sorte? Ela é a soma do preparo com a oportunidade. Então, na hora que você está se preparando, você vai observando o que está no mercado e surge uma oportunidade. Eu acho que me cabe aqui. Então, a gente precisa estar aberto. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. E se vocês perguntarem, existe uma idade? Tem idade? Muito do que eu falar é dos meus pacientes. Se eles estiverem me assistindo, gente, beijo pra todo mundo aí. Então, assim, atendi recentemente um rapaz, terminou engenharia e indo para o mestrado. Aí vou precisar de fazer isso a minha vida toda? É temporário, é provisório, às vezes é uma ponte. Sim. Então, nesse momento, você está nessa situação. Eu falo que a gente vive várias vidas em uma vida só. Nossa, com certeza. Porque tem momentos que eu estou aqui, eu estou ali, e o que eu preciso fazer? Gerenciar o meu tempo. Então, muito é isso. Quando eu consigo administrar, quem tem alguma dificuldade, coloca escrito, planner, né, agenda. Eu sou uma que eu preciso me organizar muito com a agenda. Débora me conhece, está escrito na mão, na palma da mão, porque se eu não tiver onde escrever, eu preciso depois para saber, senão eu marco 2 pacientes no mesmo horário. Sim. Né? Vocês também trabalham com isso. E aí, administrar, gerenciar. Às vezes eu não consigo estar em um lugar. E o que trouxe para a gente essas mudanças? Eu mesma tinha uma opinião de que a gente não trabalhava de casa. E como a gente trabalha em casa. Muito. Mesmo a gente que atende fora, Sim. Quando a gente está em casa, a gente está planejando, a gente está estudando, Sim. a gente está organizando, a gente está atendendo o telefone, eu estou dando uma devolutiva. Sim. Então, a gente pode falar. Falando disso, assim, as nossas gerações passadas, assim, elas escolhiam um trabalho, iam por aquele caminho e aposentavam naquele trabalho. O que a gente sente hoje com essa revolução pós-Covid, assim, mundial, e com a internet também, porque a gente agora acompanha muito a vida das pessoas, né? As pessoas querem mudança, elas querem que o trabalho faça sentido, que tenha uma missão. Mundialmente, assim, a psicologia vem falando sobre isso, as pessoas realmente estão mudando isso que a gente sente na internet, as pessoas realmente estão mudando esse pensamento. Eu não quero mais ficar nesse mesmo trabalho, mas eu quero mudar. A população tá passando por esse processo mesmo de nossa, será que isso realmente é importante para mim? Será que faz diferença o meu trabalho? Sim. É real. É real. E aí, para a gente observar também essa situação, a gente precisa estar com o pé na realidade. Porque muito do que a gente vê é ficção. Né? As pessoas postam muito o que é belo, o que é bonito, Sim. o que a gente gosta de ver. A vida quadrada, né? Exatamente. Então, como que eu posso trazer isso para a minha realidade? É possível? O que vocês falaram logo no início, e eu assisti também os outros podcasts de vocês, maravilhosos, trouxeram um pouco dessa situação. Eu preciso começar. Sim. Então, quando eu dou um passo para fora, eu já não estou mais no mesmo lugar. Então, eu preciso fazer esse movimento. Esse movimento geralmente vem de dentro, né? Eu estou incomodado aqui. A gente fala muito sobre isso, sair do CLT e empreender. Sim. Mas nós somos adultas, a gente se sustenta, temos casas. Tem boletos para pagar. Então, quando me procura, eu tenho mais de um paciente nessa situação, é gradativo. Então, se você pensa numa transição, você precisa estudar o cenário, você precisa entender. Não dá para ser loucamente, Não. né? Acordei hoje simplesmente A não ser que a pessoa seja mais fluida. Também conheço pessoas que um dia desse eu encontrei, uma principalmente, e eu perguntei assim, você tá onde? A gente se encontrou aqui, né, numa situação, e ela falou assim, minha mudança está em Paris, mas hoje eu estou em Dubai. Então, a pessoa, ela tem esse desprendimento que é dela, natural. Sim. A gente precisa observar nossa personalidade, meu perfil, então, como eu sou. Então, só pra gente alinhar, tem que se capacitar,
né? A mudança. Sim. Tem que estar aberto, Uhum. né? E não tem que fixar só um único pensamento, né? Pelo que você tá me dizendo. Sim. Porque senão você fica ali preso numa coisa que vai te levar e pra botar a cabeça do lado de fora e respirar é difícil, né? Muito. Então, assim, tem uma situação de uma paciente, né, sobre idade, 60 a mais, e engenheira a vida inteira. E ela começou a se incomodar. A gente sabe, você imagina você trabalhar uma vida inteira com algo. Tem pessoas que são assim, que aceitam, que gostam, que sentem essa segurança. Outras falam assim, gente, né, não me motiva mais. É porque às vezes a gente vê também muito assim, nós temos que ser felizes, a gente precisa fazer alguma coisa que traga felicidade. E às vezes o seu trabalho é o seu trabalho. Você tem que ter outras partes da sua vida também, que às vezes você pode ser missão em outro lugar. Não precisa ser só o seu trabalho a missão, né? Sim. Claro que às vezes o seu trabalho pode ser a sua missão, mas às vezes não. Sim. O meu trabalho é para pagar minhas contas, mas eu também consigo ser feliz nesse ambiente, mesmo sabendo que é só meu trabalho, entendeu? Exatamente. Essa senhora, como que nós estamos conduzindo, né, o nosso diálogo? Ela gosta muito de natureza, de foto, e ela começou a participar dos eventos para São Paulo, fazer curso, e ela está migrando. Adoro falar sobre felicidade. Porque acho que a felicidade ela não está em algum lugar. Ela está dentro da gente e a gente encontra no caminho. Sim. Eu acho que isso, que vale até aqui o que a gente já ia puxar, falando um pouco disso que a Débora falou, né? A gente fica preso culturalmente que o trabalho não traz felicidade ou não sei o que não traz felicidade. E muitas das vezes, quando a gente fala... Agora eu vou falar, é pessoal isso, né? A gente deixa pessoas ou coisas ditarem pra gente quem e como você vai ser feliz. Só que não depende do outro, né? Somos nós. Somos nós. Uma das perguntas que a gente vai te falar, que é a próxima pergunta mesmo, é que às vezes a gente está levando o nosso trabalho muito como peso. Eu não gosto de trabalhar, é pesado, eu não sou feliz nesse trabalho. Mas nosso questionamento é, será que é só o trabalho ou realmente todo o contexto daquela pessoa não está bem? Porque o trabalho é uma parte da sua vida só, Exatamente. né? Talvez se tá tudo ruim, o trabalho também vai ser ruim. Mas será que se eu melhorar aqui da minha casa, será que no trabalho também não fica, a minha visão muda um pouco? Vocês me lembraram... Conta pra nós aí. Vocês me lembraram de um slide da aula, né, que eu dou lá para Polícia Militar. A vida, ela tá aqui no meio, o centro, somos nós. Então, nós temos vários ambientes, nuances da nossa vida. Seja financeiro, familiar, sexualidade, tudo que nos envolve. Então, eu preciso observar trabalho. E nesse slide, o trabalho está aqui em cima. Coloco a vida no meio e o trabalho. Por quê? Se a gente pegar o nosso dia, né, divide mais ou menos em 3 partes. Trabalho, dormir e descansar um pouquinho. Então, o trabalho, ele é muito importante. Por quê? Porque é uma forma de nos relacionarmos. É socialização, é o que nos sustenta. Sim. Né? Então, assim, eu me sinto vivo, eu me sinto útil. Então, o trabalho ele é muito importante. Mas quando eu vou para todas as outras áreas da minha vida, eu preciso observar saúde, como é que tá? Eu preciso observar relacionamento. É comum chegar no consultório e a pessoa fala assim, tô vindo, a gente pergunta geralmente a demanda, né? Porque eu não consigo me relacionar com o outro. Deixo falar, acolho. As pessoas chegam com essa E aí, demanda. aí é uma pergunta que eu geralmente faço. Como você se relaciona com você? A pessoa nunca parou para observar como ela se relaciona com ela. Então, como que eu vou me relacionar com o outro se eu não me relaciono bem comigo mesma? Né? Então, é necessário ter essa interação. E eu preciso entender. Porque muitas vezes a gente não quer ver. Tem algo acontecendo e eu não dou aquela atenção. Seja uma questão financeira, ou seja, qualquer outra área da minha vida. Se algo precisa de mais atenção, eu preciso direcionar energia, vou despender energia para aquilo, para eu cuidar. Porque senão vai afetar todas as outras áreas. Então, se o trabalho não está legal, o que não está legal no trabalho? Eu mesma continuo na psicologia, amo o que eu faço, mas eu já mudei, eu migro, e eu modifico, e eu me movimento em várias situações. Eu faço diferente para não ser uma rotina. Porque né? aí muda a rotina. Porque às vezes as pessoas elas estão tão acostumadas só a reclamar, né? E fica dentro daquela caixinha, ai, não tá bom, não gosto daqui. E aí não consegue ver além, né? Não consegue tirar os olhos. Então, existe alguma
prática, uma dica, assim, o que eu posso fazer para começar a sair desse ciclo de reclamação do meu trabalho, por exemplo, mas o que eu posso fazer? Sei lá, a gente sabe que a atividade física é muito importante, né? Para melhorar um pouco essa visão, né? Assim, vou começar a fazer alguma coisa porque talvez melhore aqui. Existem dicas práticas, assim, que você faz no consultório, tá, seu trabalho não tá bom, mas começa a fazer isso, isso e isso. Aí a gente vê o que acontece, entende? Autoconsciência. A minha dica começa por aí. Isso. Autoconsciência. Pessoa que não tem o costume de autodiálogo. Então eu preciso entender por que até agora estava bem, não me incomodava e começou a me incomodar. O que é em mim que eu preciso observar, que eu preciso olhar? Então, se a pessoa não tem o costume desse autodiálogo, tem 5 perguntinhas que ela pode fazer para ela. Então, assim, fala aí as perguntas. O que eu faço para fazer? Né? Então, é um diálogo. O que eu faço para fazer? O que a gente faz para fazer isso que a gente está fazendo hoje? Então, eu começo a conversar comigo mesma. Né? O que eu faço? Eu venho para cá, eu me movimento, eu me organizo o tempo. Né? Às vezes, a gente precisa acelerar um pouco mais. O que eu não faço para fazer? Então, o que eu não faço? Eu agora não estou descansando, eu não estou dormindo, não estou com a família. Então, é esse autodiálogo, né? O que eu penso para fazer? Às vezes a gente fica só no pensamento. 80% dos nossos pensamentos a gente não põe em prática. Sim. A gente fica aqui ruminando, pensando, elaborando. E os pensamentos, eles são como um jardim. Sim. Choveu ontem, daqui a pouco vem o sol. Se eu não cuido desse jardim, vai nascer coisa que não é legal. Na hora que eu vou cuidando, que eu vou limpando. Então, como estão os meus pensamentos? Isso a gente pode fazer. A próxima pergunta, né? O que eu gostaria de fazer e eu não fiz ainda. E eu vou pensando. Eu gostaria de ligar para alguém, de falar. Eu gostaria de fazer um curso. O que eu gostaria? O que eu posso fazer? Só deitar e descansar, né? O que eu gosto Só parar. de fazer também, né? Exatamente. E o que de fato eu faço. Sim. Então, são perguntas que às vezes a pessoa nunca parou para se analisar, para observar, né? Para se entender. E aí delega sempre para o outro. Um fato que aconteceu no consultório. Às vezes a pessoa chega e fala, eu estou aqui, eu vim, eu estou, né, pagando sobre o seu trabalho e eu não quero me entender, eu quero que você me entenda. Sim. Simples aí, assim, né? Também acolho a Resolve demanda, minha vida. Converso. E assim, a gente está numa semana de 3 dias úteis, eu vou atender, às vezes eu fico 15 dias sem atender. 50 minutos a 1 hora, né, atendimento, a pessoa vai embora e eu vou ficar. Quem vai com ela mesma é ela. Sim. Então, como que eu vou entender? Ninguém entende você melhor do que você mesmo. Então, o que eu posso fazer é direcionar, é conduzir para te mostrar o que às vezes você não está vendo. Sim. Então, é esse diálogo, é essa conversa. Porque o que é a terapia? Eu me ler por dentro. E eu vou ser coautora dessa situação aí. Então, eu estou auxiliando a pessoa, né, nesse letramento interno. Mas se a pessoa não quer entender... Gente, a gente vem sozinho. Sim. Mesmo quem é gêmeo, né? A gente tem uma limitação, a gente tem a nossa mente. Sim. Eu vou viver... Eu interajo aqui tudo, mas um dia eu vou e vou sozinho. Sim. Eu vou viver comigo. E sai desse mundo sozinho. Eu vou viver comigo mesma e eu não vou me relacionar comigo. Então começa por aí, entendeu? Esse é o movimento que a gente precisa entender e fica tão mais leve. Eu acho que é um ponto de partida bem difícil de acontecer com a última pergunta. O que eu estou fazendo? Né? Sim. E aí a gente se encontra numa limitação mesmo. Porque é igual aquela pessoa assim, que a gente ouve falar, fulano precisa de uma ajuda. Só que ela não sabe qual é a ajuda que ela precisa. Ela não sabe que ela está precisando de ajuda ou que alguma coisa... Às vezes quem está em volta é aceitação, entende, né? Começa por isso, eu aceitar que eu preciso. E aí, quando a gente parte isso para as questões profissionais, né, a gente esbarra no mesmo problema. Eu preciso sair, começa a se incomodar, começa a não ser feliz, começa a não fazer bem feito, né, a ponto de se auto-prejudicar, porque aí todo mundo começa a perceber que aquilo dali não tá bom. É um profissional bom, é uma pessoa boa, porém tá tão limitada, tão presa, tão agarrada ali nas suas culturas, nas suas crenças, que acaba ficando sem o que eu tô fazendo, né? O que eu tô fazendo para mudar isso? E aí gera as reclamações, as insatisfações. Então, assim, trazendo agora pra gente aqui da MyPhysio, né? Não basta só fazer um resumo, uma releitura aqui das coisas que você falou. Não basta só a gente falar assim, precisa mudar. Tem que parar,
sentar, Analisar. identificar, né? Começar por onde? Começar, essa é a frase, né? Por onde a gente vai começar para fazer a mudança? Exatamente, porque eu falar para mim mesmo, não quero mais esse trabalho, eu não gosto, eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito por quê? Sim. Né? O que eu posso fazer? Porque mesmo que eu esteja em uma profissão, a de vocês, existem especializações, Sim, pós, sim. caminhos que você agora, pode seguir. Né? Agora, se eu não quero mesmo, como essa pessoa que eu falei que é minha paciente, ela está insatisfeita, ela quer mudar de área, deixa eu observar o que é possível. Porque tem inúmeras opções. Sim. E quando... Dentro da nossa área, é isso mesmo, assim, a gente vim cansando de uma área, mas existem as outras, né? O que eu posso analisar aqui mesmo dentro dessa profissão que talvez me daria aquele gostinho de trabalhar feliz, né? Então, assim, eu acho que é esse caminho aí que essa sua paciente também, ela já tá largando tudo, né? Na verdade, ela não quer mais a profissão dela. Outro dia, uma colega falou comigo que tem estudos que mostram que na nossa idade a gente tem uma mudança de reflexão da vida. Sim. Né? E aí ela falou que tinha um estudo. Eu falei, gente, será que tem mesmo? Será que as pessoas estão estudando isso? É óbvio, né, que estão. Mas eu não tinha parado para pensar que havia interesses nessa mudança. E aí, realmente, eu procurei e vi que mulheres, homens também, mas é numa outra idade. Mas mulheres nessa faixa de 30, né? Nós somos tudo jovem, tudo né? Novinha. Até no máximo uns 45. Que tem uma mudança de chave. E começa a se incomodar profissionalmente mesmo. Mesmo fazendo o que gosta. Quem não faz nada que gosta, quer começar a fazer o que gosta. E quem faz o que gosta, começa a entender que há interesses em outras áreas. Eu acho que nós estamos justamente nessa aí. Então, se você... A gente está fazendo terapia hoje nesse podcast. Se você para observar, né? Eu posso observar assim, uma linha do tempo da minha vida. Que eu fiz, como que foi, tá? E aí eu chego numa situação e falo assim, a gente sabe da expectativa, né, do ser humano. Então eu já estou em uma fase que não tenho mais, né, 3 vezes a minha idade. Então a gente começa a pensar assim, o que eu quero ser? Mas o que eu quero fazer? E as possibilidades, elas chegam toda hora. Né? As informações, né? Que é diferente de conhecimento. Então, eu vou absorver aquilo ali, vou filtrar. É possível? Eu gosto. Então, assim, o que a gente observa próximo da gente, das pessoas que descobrem algo, é legal, é bom, eu vou conseguir agregar isso aqui, O que nós somos? Mulheres que cuidamos de pessoas. Sim. Né? E que a gente então, você tá aqui observa isso na sua prática, é real, né? Muito real. E aí, uma coisa que eu achei bem interessante, se você tiver alguma coisa para falar sobre isso, é que as mulheres se sentem incomodadas por sentir esse desejo de mudança, né? E aí começa assim a vir um autoquestionamento, pelo que eu entendi, né? Será que é preguiça? Será que o serviço não está me fazendo bem? Que eu quero parar? Será que é só cansaço? Será que é só cansaço porque a gente vem de tem uma trabalho, exaustão, né? Casa, filho, marido, não sei o que, escola... E a vida louca, né? O trânsito. Sim, Diga-se de passagem, eu gasto 1 hora pra chegar em casa todos os dias. Entendi. Então, assim, quando a gente coloca todas as situações e vai observando, nós aqui, né? Nós somos mães. Aquele período da maternidade onde o filho depende muito, a gente está naquela correria. Às vezes a gente não consegue nem parar para observar. Agora que os filhos já estão mais independentes... eu tenho certeza que a gente ainda preza muito pela segurança. Sim. Eu preciso de ter porque eu preciso prover. Sim. Mesmo, né, tendo marido e tudo, mas a gente tá ali que a gente, né, participa também. Só que aí a gente consegue falar assim, tá crescendo, já tá maior, já é independente, os nossos filhos. Agora eu posso olhar o que eu gosto também. E cai justamente nessa fase, né? Nessa idade, né? Exatamente. Né? A média que a gente começou a ter filho. Então, assim, eu consigo estar aqui, mas eu preciso voltar a olhar para mim. Sim. Porque em algum momento, às vezes, a gente não tem esse tempo trabalhando, aquela correria. A gente sabe que demanda tempo da gente, né? A maternidade. Sim. Na hora que eu posso respirar, que eu posso descansar um pouco, então, mais o que eu posso fazer? E não necessariamente, como a Débora falou, que é a minha situação que eu faço, eu posso fazer uma única coisa. Sim. Eu posso organizar o meu tempo. A maioria das pessoas que trabalham de home office hoje é multitarefa, faz outras coisas, não é? Sim. Então, assim, e a vida está trazendo esse movimento para nós. Sim, cada vez que passa, né? Exatamente. Traz qualidade de vida, te tira um pouquinho dali né? Porque antigamente você ia para sua casa e você ficava na sua casa.
Mas o tempo que a gente vive hoje de globalização nunca mais vai nos permitir, eu acho que, voltar para esse momento. Sim. De você estar na sua casa e simplesmente estar na sua casa. Porque o telefone toca, a televisão e muita conexão. A vida é muito acelerada todo, hoje em dia, né? Assim, a gente não para, né? 24 horas. Quem tem empresa, então, é o tempo inteiro. Home care, então, a gente... 500 grupos time, no celular. não para, full time, né? Sábado, domingo, feriado e por aí vai. Agora, assim... mudando um pouco desse descobrimento, assim, do caminho profissional, o que eu vejo hoje em dia, às vezes as pessoas já sabem o que quer, estão num lugar que gostam de trabalhar, mas puxando um pouco para autoestima mesmo. Eu vi um post seu do Instagram que você falou assim, a mente mente. Então, assim, às vezes a gente vê profissionais muito bons, mas que não estão tão bem profissionalmente, assim, não, sabe? Porque às vezes se auto-sabotam o tempo inteiro, não acreditam na sua capacidade, sabe? E aí, queria que você falasse um pouquinho disso também, dessa frase, que é a mente mente, né? Como que a gente sai dessa mentira aí da mente? Então, Débora, quando eu falo sempre por nós, né, que começa em mim, eu preciso entender essa situação e sempre se questionar e perguntar. O que eu quero, aonde eu quero chegar, o que eu estou fazendo, no que eu estou acreditando. Então, quando eu olho para essa situação, eu vou observando o que é importante para mim, que nem sempre é para o outro. Sim. Nós estamos aqui, né, em várias pessoas. Se vocês todos falarem para mim, eu sou muito boa no que eu faço, e eu não acreditar, eu não vou conseguir. Sim. Então, e isso é muito real. Tem paciente, quando eu falo que pacientes são lindos, não é só por fora, é porque eu vejo por dentro também, né? Então, assim, tem pacientes, e agora são 2 jovens, homens, que chegaram com alguma demanda, e aí quando eu pergunto, vou tentando entender um pouquinho essa situação, aí eu pergunto assim, você se ama? Os olhinhos geralmente merejam. Enche de água. Nunca parou para observar. Entendeu? Então, o que é autoestima? É o valor que eu me dou. E na hora que eu sei o meu valor, eu não vou aceitar menos do que eu me dou. Eu cuido de mim. Eu venço a cama de manhã, eu acordo, eu faço as coisas, eu vou... E aí alguém vai querer colocar um valor, né? Ou que seja em mim, ou no meu trabalho. Então, assim, isso acontece muito, principalmente com a gente. Sim. Né? Isso traz uma coisa aqui sobre a precificação. Nossa, eu ia falar isso agora. Né? Exatamente. Acho que essa autoestima profissional tá ligada com o valor que você cobra do seu serviço Exato. também. Não vou falar que não é difícil para mim. Sim. Hoje, né, eu tenho mais de 22 anos de formada, eu consigo. Né, diante da situação, às vezes a gente faz um atendimento social e você vai de acordo com isso, mas quando a pessoa fala, a gente coloca o valor do nosso trabalho e que a pessoa diz, mas eu sei o tanto de investimento. Sim. E vejo vocês, é domingo, não tem hora, a gente está trabalhando, a gente está estudando. Para a gente estar aqui, a gente estuda. Claro. É muito conhecimento. Todo Então, nós vendemos hora. Sim. Nós Sim. vendemos o nosso tempo. É um tempo que não vai voltar, né? Que a gente está aqui. Então, a gente precisa entender. E na hora que eu me valorizo, gente, é uma virada de chave. É mágico. Mesmo. Né? Porque eu sei e eu não vou aceitar menos. Sim. E a pessoa vai entender que é o meu valor. E a gente atrai isso. Você atrai. Você vira o nível, level, né? Sim. De jogos, né? Aí você dá uma avançada. Porque se você fica aqui, você não está entendendo esse movimento, na hora que você entende o movimento que você faz, o universo está aqui, gente, trabalhando junto com a gente. E a gente faz isso, a gente faz o bem, ele retorna, e é isso aí, vem essa troca o tempo todo. A gente... falar aqui da nossa experiência, né? Porque é o que a gente vive, né? E a gente observa muito isso, assim, a precificação atrelada a autovalorização. Não o valor financeiro, né? Não a precificação literalmente financeira, mas a precificação de entender que você tem um lugar na sociedade que você lutou para alcançar, né? Não foi por mérito de outras pessoas, né? Porque eu não posso, por exemplo, eu e Débora, nós somos sócias, mas eu não posso pegar o conhecimento dela e pegar ele para mim, eu não tenho como, porque o que tá nela, tá nela. Mas é claro que a gente complementa aqui como sócias, né? A gente, como empresa, a gente complementa o conhecimento uma da outra. Mas cada vez que passa, a gente tem conversado sobre isso, né? A MyFisio, na sua existência mínima aí, há 10 anos, né? Não no formato dela de hoje, né? Mas de atendimento na rua, né? Mas de atendimento na rua. E a gente mudou tanto de lá pra cá. Sim.
porque a gente por várias vezes precisou fazer isso que a gente está fazendo aqui. Parar, olhar pra gente, botar no papel e falar o que nós temos. É uma construção. É uma construção. Como nós. E a gente lá atrás, a gente achava que não precisava cobrar pelo nosso serviço com o devido valor. A gente achava o contrário, né? Que a gente é que tinha que se inserir no mercado e não o mercado, né, se inserir a nossa realidade. Então a gente vem construindo todo dia uma pedrinha e o nosso muro aqui, não um muro, nosso castelinho, né? Ele vem sendo construído com conhecimento, né? É porque a área da saúde em geral, eu acho, tem muito diferente de outras áreas, talvez, que tem muito esse capitalismo de cobrar, né? A área da saúde é uma área que a gente está sempre... A gente está mais humilde mais sempre, humilde, né? parece. Assim, a gente não consegue dar o valor que a gente precisa para cobrar o nosso serviço, né? E olha que gostoso vocês falarem sobre isso, a experiência de vocês. Nós somos a soma das experiências que a gente tem ao longo da nossa vida. Então, como eu comecei, agora eu já posso mudar. Agora a gente já tem, né, um outro nível, nós estamos em uma outra fase. E o que eu observo na nossa cultura? Se a gente pegar uma pirâmide, nós, né, aqui, o que a gente pensa? Ter. E aqui em cima, o mínimozinho da pirâmide é o ser. Vai para o povo europeu. É ser, e em cima é ter. Então a gente fica aqui nesse capitalismo, né? Eu preciso trabalhar porque eu preciso fazer isso. E aí, quando a gente pensa em inverter um pouquinho, eu vou conhecer, eu vou estudar e isso me agrega. Isso vem. Aí eu vou me aproximar de pessoas. As coisas acontecem, né? Eu venho de uma cultura onde trabalhar, estudar. Não importa o que vinha prévio, né? E aí eu vim com isso essa semana, até usei essa frase com a Débora, né? De que assim, a gente tem momentos da vida da gente onde a gente precisa dar o start e ter um boom daquela situação. Que seja o tempo para estudar muito, você falou sobre isso no começo, né? Que você gasta um tempo para fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, cursos de especialização. Agora nós estamos na fase do boom do trabalho, porque daqui talvez 10 anos a gente não consiga fisicamente produzir o trabalho, né, que a gente tem hoje. Quantidade. Eu acho que não. 10 anos para a nossa profissão. Eu quero trabalhar muito ainda. Mas eu acho que a nossa profissão fisicamente, né, em 10 anos, talvez os colegas que nos ouçam aí nos condenem por isso, porque assim, não tem idade, né? Sim, cada um tem o seu desenvolvimento aí. Mas então, assim, são os booms da vida, né? Os momentos ali, os starts para você aproveitar enquanto é possível. Então, pra gente, né, não tem como desprender disso. Pra mulher, né, que tá ali sendo mãe, né? Ser mãe não é botar o filho no mundo, você tem que estar ali, tem que estar presente. E conciliar isso de forma com qualidade. Aí a gente vê a vida quadrada do Instagram, né? Cuide do seu filho, leve na escola, acorde cedo, pratique atividade física. Claro que a gente gosta quando é possível, né? Claro que é bom, mas nem sempre a gente tem essa disponibilidade. Você não consegue um cabelo perfeito, né? Tá tudo bem. Tá tudo certo. E, assim, mas eu acho que é muito disso que ela falou. Primeiro, eu acho que a gente tem que ser para depois ir atrás do ter. Eu acho que isso é muito é mediar, é mediar. Porque a gente ou é 8 ou 80. Como você disse, a família, né? Sempre cobrando, trabalhar, estudar. Aí eu tô aqui produzindo. Se não, eu geralmente estou aqui mais acomodada. Eu não gosto muito da palavra estabilidade, eu gosto de harmonia. Acho que a dança da vida é a gente buscar essa harmonia. Né? Entender que tem momentos que eu vou produzir mais, tem momentos que eu não estou produzindo tanto, mas o que eu vou fazer para melhorar? E a gente vai, né? E outra coisa que eu gosto de falar muito é que a vida é para ser leve. Claro que tem momentos que acontecem algumas adversidades que pesam um pouco mais. Sim. A gente pode ter, né? Tanto a natureza, muitas coisas acontecem que traz pra gente. Mas na hora que eu tenho essa centralidade, que eu consigo olhar para mim, que eu já tenho um repertório interno, eu já passei por alguma outra dificuldade, eu tenho recursos, eu consigo encontrar aqui dentro para eu dar conta da caminhada. Nossa, isso é muito profundo. Isso que você está falando assim, você se identifica. Você se identificar como ser humano. Sim. Porque a gente carrega o peso de que, assim, se você está vivendo um momento triste, por que você está sorrindo? Sim. Se você tá doente, por que você tá fazendo as outras coisas? Você tá doente, morreu, acabou. Elaborar isso. Né? Isso e cada um tem importante. o seu tempo. Isso é respeito.
É a gente aprender a se respeitar. Então, na hora que eu também sei o meu momento, o meu tempo, eu me respeito, eu consigo colocar limite para o outro me respeitar. Né? Eu acho que isso é importante e a gente precisa ter esse entendimento. Como seria bom se a gente aprendesse a gerir as nossas emoções na infância? Nossa. Tem famílias que eu bom. vejo, às vezes, algum post, a criança falando, que ouviu na escola, ou chega cantando alguma musiquinha. Assim como a gente não aprende a gerir financeiramente a nossa vida, principalmente a gente que é autônomo, Sim. né? Entender, né? Eu fui entender, né, a duras penas que o tempo é sazonal, que tem o verão no consultório, tá todo mundo na praia. Então a gente precisa aprender a administrar isso. sim. A gente não aprende nem as questões financeiras e nem a emoção. Então, quanto antes a gente conseguir trabalhar... Gente, eu tenho filho adolescente, às vezes eu vou falar com ele e é uma persistência, é o hábito. Né? É a prática. Mas é porque às vezes a gente se sente culpado por não estar trabalhando. Na Sim, grande sim. a gente vive num mundo tão louco que se a gente dá, hoje eu vou descansar, mas como que você vai descansar? Seu cérebro fica, não dá, porque você precisa ter tempo de qualidade também para você desenvolver o resto, né, da sua vida. E você não consegue relaxar nos momentos que você tem que relaxar. E quando você precisa trabalhar, você também não consegue, porque você está muito cansado. Isso é uma liberdade Às interna, vezes não a é gente nem tem que que você está procurar. tão infeliz assim no seu trabalho. Às vezes você está cansado mesmo, né? Você não consegue entrar naquele lugar. Eu preciso descansar. Tem momentos que eu preciso descansar. É prática. É É prática. claro que a gente está falando aqui porque a gente é muito privilegiado, assim, a gente Sim. pode estar discutindo isso. Tem gente que não tem nem como discutir Sim, isso, né? sim, Que sim. sai de manhã de casa e só chega de noite e como que eu vou fazer, né? Tá preso pra dentro viver. de um sistema, né? Sim. Mas tem que ter aquela hora de parar um pouquinho, botar a cabeça fora do buraco, para vir um ar mais fresco, né? Circular o oxigênio e você se identificar. Ô, Glaze, é todo momento. Eu fiz um dia desse também um post, na hora que eu vou ao espelho, que eu vou me cuidar, vou escovar dente, vou pentear meu cabelo, eu olho pra mim, eu vejo. Né? Então, assim, às vezes me dói muito quando eu pergunto pro paciente, ele fala, eu não gosto de mim. Começa a identificar o que em você não tá legal. E não é por fora, não. Não é físico. por dentro, É por né? dentro. Identifica o que não tá legal. Traz pra gente conduzir isso aqui, pra gente trabalhar, porque eu primeiro preciso gostar. Eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Entendeu? Então, assim, e eu mesma, trânsito que a gente pega, eu trabalho em outras cidades, eu vou no trânsito, eu vou conversando comigo, gente. Eu vou trocando ideia, eu vou entendendo, eu vou fazendo essa prática. O período do trânsito ali é o meu momento. É isso o aí. meu, é exclusivo. Sim. Porque eu fico tanto tempo ali que dá tempo de tudo. Dá tempo de você brigar com você mesmo. De Fazer as pazes. De você fazer as pazes com você. De você falar assim, por que eu não falei tal coisa? Como que eu tô deixando de fazer não sei o quê? Né? Exatamente. Esse momento do trânsito, ele não é à toa na Não, nossa e vida. como que a gente tem esses momentos que eu fiz, aí depois eu vejo assim, por que eu fiz? Por que eu fiz? Porque a gente tem um padrão de funcionamento, a gente tem um repertório, a gente faz assim. E eu preciso desconstruir para construir um novo. Isso é um trabalho diário. Nossa. Né? É hábito, E árduo, é né? repetição, é construção. Um termo que eu queria trazer pra gente conversar é sobre qualidade de vida. É a frase do momento, é a frase que a gente vê o tempo todo. Vamos falar de rede social porque é lá que a gente vê, né? Qualidade de vida, qualidade de vida, qualidade de vida. O que é essa qualidade de vida que a gente precisa encontrar? Talvez você não tenha a resposta. Então, aí é essa situação, é muito individual. Sim. E isso eu falo tanto no consultório quanto para os alunos. A gente tem uma bateria interna. Né? A gente acorda de manhã, quem dormiu bem à noite, que pôde dormir. Gente, eu valorizo muito a minha noite de sono e também valorizo muito os profissionais que trabalham à noite, que trabalham por escala. Vocês pegam muito essa situação, né? Porque a gente recarregou a bateria à noite, eu acordei de manhã. Então eu vou trabalhar, eu vou fazer as minhas coisas, eu encontro pessoas. Às vezes uma situação do trânsito desgastante, a minha bateria vai gastando. Cada um tem a sua reguinha interna. Então essa bateria, para eu recarregar, o que me faz bem, que me recarrega? É a natureza? É pisar na grama, né? é pisar na grama, é sentir o pé na areia, é abraçar uma árvore, é deitar numa rede, é leitura. O que me faz bem? Tem gente que gosta de grandes centros. Eu preciso disso, de shopping de movimento. Outras pessoas não. É perfil, é construção. Então eu preciso me entender. E sempre sou eu comigo mesmo. O que me faz bem? Qual é a minha... O que é qualidade de vida para mim? Qualidade de vida para mim pode ser uma casa muito boa, um carro importado, dinheiro no banco. Qualidade de vida para o outro pode ser um sítio no meio do nada, uma praia deserta.
Então a gente precisa entender o que Sentar é importante. no sofá da casa. Sim, estar com muito amigos, individual, né? com família, né? Às vezes é tão raro e pessoas, né, às vezes quando os filhos já estão maiores, que cada um trabalha em um lugar ou até vive em outro país. Qual é a qualidade de vida? É conseguir fazer Um vídeo chamado. vídeo chamado, tá todo mundo junto aqui, é cantar parabéns mesmo o outro estando em outro país, mas eu tive aquele momento. Sim. E isso vai recarregar a minha energia. E eu preciso desse momento. Porque, como você falou, a gente se cobra tanto no trabalho, tudo, que quando a gente pode descansar, a gente fica naquele pensamento acelerado de por que eu parei? Como se a gente tivesse uma necessidade de estar fazendo produzir algo. o tempo inteiro. A nossa mente mente e ela fica aqui, né? Por que você parou? Você podia estar fazendo outra coisa, né? Aí a gente que está em casa, às vezes vai organizar uma coisa, vai limpar, vai pôr uma lista, vai produzir um trabalho, um conteúdo. E o meu momento que eu posso relaxar, ficar off, desligar. A cabeça fica o armário, não sei Aí o quê. é limpar os pensamentos. Né? O que a gente precisa? A gente não controla os pensamentos. Sim. Se eu controlasse os pensamentos, eu poderia falar alguma coisa para vocês Sim. assim: sintam raiva de mim. Nunca fiz, né, nada de mal para vocês duas. Então a gente filtra os pensamentos, né? Eu substituo um pensamento que não tá legal por um bom. Às vezes tem algo que está me preocupando, me deixando um pouco mais ansioso. Trabalhar a ansiedade é trabalhar a respiração. Vocês são dessa área, vocês sabem sobre isso muito melhor que eu, né? Sim. Como é comum, né? Tem que dar uma respirada. Eu cheguei aqui do bilhão. Eu tive que dar umas 3 respiradas. O que acontece? Recentemente foi um paciente que eu atendo também acidente de trabalho, uma das multitarefas, né? Então, assim, aconteceu da pessoa reviver, que é o estresse pós-traumático, e ele teve uma crise de ansiedade. Respiração. Então, na ansiedade, a gente precisa aprender. Por quê? A respiração curta é a luta ou fuga, né? Então, o sangue vai circular só rapidinho aqui. Na hora que eu ativo o sistema parasimpático, que eu respiro... Gente, na fila lá, às vezes, na polícia, passa mal. Com certeza. Por causa disso, da preocupação, do estresse, daquela situação toda, entendeu? Então, a gente precisa... Não tem recurso nenhum. Se a gente tiver água, a gente molha o pulso, né? Às vezes, o rosto. Pra sair um pouco daquela situação. Sim. Agora, se eu tô numa... É nosso, a gente tem como usar, é biológico, é respirar. É respirar. Sim. Respirar. Falando da qualidade de vida, né? Eu e Débora, a gente conversa o tempo todo sobre isso. Algumas pessoas já acompanharam nossos vídeos falando sobre... o quanto a gente almeja essa qualidade de vida, mas não é só pra gente. A gente almeja isso pra nossa equipe também e a gente trabalha em função disso. Então, muitas das vezes a gente se põe como um para-raio para a equipe. Claro que a gente não se colocamos como vítimas da situação, não. Mas para que a nossa equipe tenha qualidade de vida, para que elas não peguem toda aquela demanda que a gente escolheu viver. Sim. E não impactar isso, porque se você tem um profissional que o tempo todo, uma crítica, uma reclamação, uma coisa que não tá... Aí você fica falando, chega uma hora que a pessoa também não aguenta, por melhor que ela seja, ela também não dá conta daquela demanda. Então a gente vem com essa meta, né? Qualidade de vida não só pra gente, porque a gente tem já a nossa meia qualidade de vida, porque a gente está alcançando um sonho. Então, quando você alcança o sonho, traz uma felicidade, traz harmonia, né? Então, entende-se um pouco com aquilo, com a qualidade de vida. Mas a gente tem uma equipe que tá na rua, que a gente entende que a equipe, assim, já tá sofrida, sobrecarregada, porque não é fácil fazer um atendimento, não é fácil você entrar às vezes cada um tem uma meta aí de 3, 4 casas no dia e pegar toda aquela demanda energia, ali, aquela energia circulante que às vezes você não está muito preparado para viver aquilo. Então a gente se posiciona mesmo como esse para-raio para trazer um pouquinho de qualidade para nossa equipe. Mas é o que a gente falou no começo, assim, às vezes até falando de outros trabalhos também, às vezes você se sente que as pessoas entram em você, assim, se você tá bem com você mesma, às vezes você consegue. E, por exemplo, no caso da nossa equipe, a gente está sempre perguntando, vocês estão fazendo atividade física e tal? A gente até falou isso nos outros podcasts. Porque, assim, às vezes quando você está bem, o nosso entendimento é esse. Se você está bem, você pode entrar em qualquer casa, que foi até o título do nosso podcast, que depois a gente vai colocar lá, né? Como é que é? Que se você não bagunça a sua casa... até esqueci. Pode falar. Você não dá a chave do outro pro outro bagunçar a sua casa. A casa é sua, né? Você põe limite. Falando sobre essas questões que vocês trouxeram, é o limite. Então, nós, empreendedoras, a gente tem uma tendência a controlar, absorver, trazer. Então, a gente precisa entender até onde é meu e onde é do outro. E quando vocês falam, assim, sobre a qualidade de vida, eu quero ter uma qualidade de vida, eu gostaria...
precisam saber se elas também querem. Qual é o desejo delas? Entendeu? Então, assim, é na hora que eu entendo o outro, eu respeito, porque pode ser que o interesse de alguma outra seja diferente. Sim. Né? Então, até vocês como sócias, né, tem um sonho em comum, mas será que o meu movimento é esse, o do outro é esse? É relacionamento, Sim. é respeito, é troca, é entendimento, né? E isso a gente precisa sempre estar, além da gente olhar para nós. Nossa frase é sempre essa: aceito, respeito, mas não penso assim. Ai, que engraçado. Porque, né, é muito comum a gente ficar nessa situação de eu também quero pro outro. Sim. Né? A gente sempre faz isso. Mas é isso. Será que o outro quer receber? Eu tô querendo dar. Sim. Mas para ter, o outro também precisa, né, estar nessa posição de receber. Precisa ter quem queira receber aquilo que a gente quer dar, né? Porque às vezes a gente quer dar para alguém que não quer receber. Sim, e os nossos limites é colocar. Que eu vejo que vocês fluem muito bem, porque tem os limites, tem as trocas, tem o aprendizado, tem a soma, né? Mas falando de empreendedorismo, pegando esse raciocínio, por exemplo, antes da gente abrir a empresa, nós tivemos uma reunião. O que você quer e o que você quer. Porque aí a gente dali fala assim, não, tá saindo da nossa ideia central lá. Então vamos voltar para lá, para a primeira reunião que a gente fez. Porque eu acho que você tá traçando seus limites, né? Excelente. Eu gosto muito de uma frase que fala que quando eu sei o que eu não quero, eu sei aonde eu vou chegar. Porque eu consigo eliminar o que eu não quero. E isso fala das mudanças no trabalho. Isso aqui eu não aceito mais, eu não vou fazer. Às vezes vem uma imposição de um plantão, de alguma coisa que não é uma troca de informação, não é um diálogo, né? Não é um acordo, não é combinado. Não, então, se eu não estou aceitando mais isso aqui, não me cabe. A gente fala muito sobre isso, né? Mas tem isso que se é apertar para caber. amadurecimento também, né? Isso é o autoconhecimento para você conseguir chegar e falar assim, acho que isso eu não gosto. Você tem que realmente conversar com você o tempo inteiro, né? Sim, porque a gente vai cedendo tanto, né? Senão a gente cede o tempo inteiro, é isso. Não vamos fechar ainda. Que bom. É o que a gente conversa muito. A gente vai conversando, né? Com o assunto agradável. Que bom. Mas assim, e aí com esse propósito ainda da qualidade de vida, né? Então acho que a gente serviu como uma terapia mesmo, tá? Uma terapia profissional aqui. Porque a gente quer oferecer mas acho que essa era a ideia vida. mesmo, né? Das pessoas analisarem o que elas querem. Por isso, a gente falou tanto nos outros podcasts, né? Ai, meu Deus, o que é para uma mudança de carreira, uma mudança de chave? Eu acho que essa era a ideia central, E passa né? muito pela organização. Porque eu acredito que pode ter acontecido com vocês. Débora me conhece, ela sabe. Para mim, é bem desafiador. Né? Pela minha estrutura de personalidade. Então, é hábito. Quando a gente vai à academia, numa primeira vez, às vezes o corpo não dói no primeiro dia, mas no segundo tá dolorido. Sim. É dolorido. A mudança, ela é dolorida. Sim. A gente precisa aguentar, né? Eu preciso persistir. Eu começo... Isso é um ponto muito importante, porque a transição até da borboleta, né, que sai ali do casulo... É um movimento. E assim, a gente às vezes quer passar pelo movimento, quer passar pela transformação, mas a gente não quer passar pelas consequências dessa mudança. Se a gente for lá e furar o casulo antes, a gente vai atrapalhar. Então, o casulo tá lá formado, eu quero que a borboleta saia antes. O pintinho dentro do ovo. Eu vou atrapalhar a construção e a transformação. Vai sair... Ou talvez não vai nem sobreviver ou vai sair danificado. Então é um processo, a gente tem esse processo. Às vezes o paciente chega com essa demanda de desorganização. Muito. Eu, TDAH, eu atraio um monte de TDAH, né? Então tá lá e eu tô naquela... Suas energias se movimentam. Sim. Aí tá naquela situação, eu falo, como que tá a agenda? Esqueci, não tô fazendo. Então, você volta, começa, repete. E é doloroso. Um hábito, né? É hábito, é criar, é rotina, é persistência. Daí um pouquinho flui. Você fala que você vê que tá fazendo natural. Uma pessoa que realmente está muito incomodada, então, não quero mais essa profissão para mim. Existe algum pensamento para ela começar? Falar assim, eu vou começar por aqui. Então, o que eu tenho que pensar? Vou anotar isso aqui, o que eu gosto, o que eu não gosto, para ver se eu me encaixo aqui ainda, é isso? Então, dependendo da situação, se a pessoa perceber que é algo que está muito disfuncional para ela, que não está legal, eu sugiro uma terapia. Para ela, claro. pelo menos, se descobrir, entender. Né? Por quê? Porque sempre quando a gente puxa o fio do novelo, tem alguma situação acontecendo ali. Né? Mas nesse momento eu não posso, eu não consigo, está muito difícil para mim. O que é que me incomoda aqui? É o trabalho em si, é o formato, é o deslocamento, é o tempo, é a minha energia. Eu não quero mais, eu trabalho à noite, não quero mais trabalhar à noite.
E aí eu vou tentar organizar, pode ser até a função, o desempenho, a mesma função, mas eu não aceito mais o horário, para mim, para o meu corpo, pela minha idade. Então eu preciso fazer essa análise ampla do que está me incomodando. Né? Então, assim, eu já abri mão de algumas situações por causa de deslocamento. Sim. Entendeu? A gente falou sobre a questão financeira. Então, se é algo que eu vejo que o meu investimento emocional e pessoal não me traz o retorno, então eu preciso observar isso. Porque geralmente é isso, né? Às vezes a pessoa gosta muito do trabalho, mas o retorno não vale a pena. Sim. Gosta do retorno, mas o trabalho que faz não é legal. Sim. E eu preciso analisar todo o contexto para eu entender o que eu vou mudar, como é que eu vou fazer. Porque às vezes é um diálogo. E esses questionamentos, né, eles não são ruins. Não. Né, são necessários. É para crescimento. E às vezes a gente vem de cultura mesmo de que questionar não é legal, né? De que questionar é porque você tá arrumando encrenca, que você não é satisfeito com nada. E, de certa forma, a gente tem que trazer, né, esses insights internos, né? De, e aí, vou continuar aqui? É nessa troca que a gente né? cresce. Né? Um traz uma informação, outro. Porque se todo mundo pensa igual, a gente vai ficar aqui. Linha de produção, né? A gente vai Exatamente. Pra então, na hora que eu discuto, né, discordo de alguma coisa, o outro, como que eu vou fazer para isso aqui se encaixar e as coisas fluírem? É assim. E a gente, quando fala da repetição, todas as entrevistas que a gente vê dos grandes aí, que seja o Michael Jordan, alguém, errou muito até conseguir. Sim. Então, é a persistência. Né? Não é porque ele foi e conseguiu. Faz melhor quem faz mais vezes. Então, eu persisto, eu faço, eu vou. Então, quem tem aí 20 e tantos anos de formado, o que a gente deixa de recado para quem está começando? Se descubra. Sim. Observa, veja, aprenda. Esteja sempre aberto, antenado para o que está acontecendo. Porque eu vou observar sobre tudo. Eu tive várias oportunidades. Na faculdade a gente faz estágio. Sim, e tive contato com algumas coisas, que a vida é feita de encontros e desencontros. Sim. E tiveram coisas que eu falei, não consigo. É difícil para minha pessoa. Alguém vai trabalhar com aquilo ali. Sim. Porque tem uma personalidade que se adapta. Essa semana saiu uma reportagem. Engraçado que foi uma época que a gente estava preparando aqui, né, esse nosso encontro. E aí a reportagem falava que o Estado teve o maior número de pedidos de demissão nesse ano, né, de 2023 até 2024, que em 10 anos, em um ano teve o equivalente a 10 anos. E falava justamente sobre isso, sobre esse movimento, né, de que as pessoas hoje não estão mais... Não querem mais ser CLT, né? Acho que era um pouco isso, também. né? E seguindo linhas de produção, né? Fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma casa, no mesmo banco, as velhas flores e por aí vai. E aí eu acho que a gente movimentou essa energia, né? Porque a gente veio para conversar sobre isso e teve uma reportagem falando. Então, assim... Nosso objetivo aqui hoje era esse, né? Trazer essa conversa, esse assunto, que acho que ainda tem muita coisa. Eu acho que se a gente pegar aqui depois uma releitura dos vídeos, daria pra gente discutir mais coisas em cima desse assunto. Eu quero fechar com uma frase dela também, que eu achei muito legal, que é: se você não se movimentar, você não vai colher frutos tão diferentes do que você já colhe. Queria que você falasse um pouquinho disso para aí a gente terminar, porque eu acho que essa foi a ideia toda do nosso bate-papo aqui, né? Um movimento, levar para o movimento. Sim. O que eu penso? E até falo, acho que Débora talvez já ouviu. O que é para ser plantado, pé é a árvore. Os nossos pés, eles são feitos para se movimentar. Então, se você está insatisfeito em um lugar, você se movimenta. Sim. Faça, né, esse caminho. Existe uma forma perfeita? Não, porque nós somos humanos e somos perfeitamente imperfeitos. Sim. Só que a gente precisa buscar o caminho, encontrar aonde está. E é nesse caminho que está a nossa felicidade. Se eu coloco a felicidade lá, aí eu posso me perder aqui. Então, sempre vai estar aqui comigo. É olhando, é entendendo, é se aceitando, é observando e fazendo esse movimento. Muito legal. Gente, nós vamos continuar falando, porque a gente gosta de falar. Falamos muito. Espero que todos tenham aproveitado, né, esse vídeo, esse momento, essa troca importantíssima que a doutora Luziane trouxe pra gente. Quero te agradecer de novo, né, pela sua participação, por trazer seu conhecimento, sua história de vida, sua experiência.
Acho que o canal aqui é para isso, pra gente compartilhar experiências, porque acredito que tem outras pessoas que vão nos ouvir que também sentem-se incomodados com as mesmas coisas que a gente, né? Porque nós estamos aqui numa mesa de pessoas perfeitamente imperfeitas. É isso. Sim, Acho que a gente nós. trouxe um pouquinho da nossa história aqui, das nossas inquietudes, né? E te agradecer, assim, por abrilhantar aí nosso canal. Obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. E a gente precisa ser a gente. Então, quando a gente é feliz, quando eu sou eu mesma, né, eu me respeito, eu me permito e eu sou quem eu sou. Ótimo. Obrigada, gente. Até. Até.